Vamos então dar continuidade a esses vídeos falando sobre pais e filhos, sobre família, sobre essa questão dessa estrutura familiar bíblica. Esse é o terceiro vídeo falando sobre família. É o quarto daqueles 4 pontos que nós vamos estar falando aí no decorrer, né, dessas gravações, desses vídeos concernente a esses assuntos. Dando continuidade então a essa questão de família, filhos, pais. A gente já abordou alguns pontos, alguns assuntos, e hoje eu queria estar falando a respeito desse complexo ou desse conjunto de áreas da nossa vida que a palavra de Deus já nos remete para isso. Por isso que os 4 pontos, quando eu comentei ali, eu diria que eles são o carro-chefe de assuntos cruciais da nossa vida e que daí deriva uma série de outras coisas, né? O primeiro ponto só para recapitular, o primeiro ponto é a respeito da criação, que Deus criou todas as coisas e nos criou com características, com papéis, com finalidade e propósito. Nisso entra aí a criação, né, do ser humano, né, e as instituições que Deus definiu, que a primeira delas, família, depois tem trabalho e depois igreja. Tem todo um propósito, e quem estabeleceu tudo isso foi Deus, e nós vemos na revelação da sua palavra, das escrituras, o porquê de tudo isso, a métrica de tudo isso, né? E quanto mais a gente tem uma compreensão correta, clara, né, sobre esses assuntos, sobre esses princípios que Deus estabeleceu, sobre esse padrão que Deus estabeleceu, a gente tem não só uma percepção, mas uma convicção e uma experiência de vida que isso é o que realmente funciona. É por isso que a palavra de Deus e os princípios de Deus são perfeitos e não são pesados. É lógico que nós vivemos um ritmo de vida, né, há de alguns anos, e agora nós estamos em 2020, né, mostra que algumas coisas depõem contra isso, mas nós precisamos ter um bom senso de análise dessas coisas e a gente decidir, né, o que nós vamos fazer com tudo isso. Ou cremos na palavra de Deus e nos submetemos a ela para vivermos e colocarmos em prática, ou nós vamos ficar perdidos, né? Vamos ficar apavorados sem saber o que fazer e como fazer, que infelizmente é a sensação que nós vemos na maioria dos casos hoje em dia. Mas vamos lá. O que eu quero aqui hoje abordar é justamente o que? Como equalizar todas essas áreas da nossa vida, né? Então eu quero aqui já de bate-pronto 2 versículos que eu quero para a gente hoje poder falar um pouquinho sobre isso, porque a palavra de Deus ela é recheada, tem muitos textos e contextos, né, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que nos remete para essa compreensão do que envolve todas as áreas da nossa vida, do que envolve a nossa vida, aonde o papel de Deus em tudo isso, aonde é o nosso papel quanto a isso. E aqui também fica uma dica, uma observação, que nós não podemos entender que Deus vai fazer as coisas todas, que Deus vai agir, que Deus vai fazer de uma forma unilateral e única. Não. Deus, na verdade, já fez, e se há coisas a serem feitas, vai ser feita mediante, lógico, um propósito e a sua vontade, mas mediante também a nossa submissão à sua vontade. Então aí onde Deus deixa claro na sua palavra que existe a nossa parte, que existe o nosso papel. Eu costumo dizer que a parte de Deus no momento inicial ele já fez. O primeiro passo Deus já fez. O segundo passo é nosso. Nós precisamos, em conformidade, concordância e entendimento da vontade de Deus nesse primeiro passo que é de Deus, e nós nos submetermos, confiar e compreender e viver. Aí, essa mistura de primeiro passo com segundo passo, vai surgir um terceiro passo, que eu costumo dizer que também será de Deus, depois que nós tivermos essa interação nessa vontade de Deus. O terceiro passo, Deus vai fazer algo novo e diferente a mais daquilo que Ele já tenha feito, por conta de um segundo passo que é a nossa parte. Aí surge o quarto passo, que é também a nossa parte como pessoas, que nós precisamos fazer em conformidade àquilo que Deus fez, aquilo que Deus direcionou. E aí surge o quinto passo, que é de Deus de novo. O sexto passo, que é nosso. Daí para frente, né, passo par, nosso, passo ímpar de Deus. Ou, se você quiser melhor dar um nome disso como níveis,
ou como situações que vão sendo colocadas na nossa vida, e nós vamos caminhando nesse passo a passo, nessas fases, num processo contínuo de maturidade, de conhecer a Deus e de viver, o mais importante, de viver, ter uma vida diante do Senhor, dentro da sua vontade, né? Viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Isso não tem como, não é possível, não tem como isso ser vivido se não for em observação e submissão à vontade, à palavra, aos mandamentos de Deus. Bom, a respeito disso tem lá João 10:10, a parte final do versículo, que diz que Jesus disse que ele veio para que tenham vida e tenham plenamente, ou seja, essa vida seja plena. Quando Jesus está falando aqui, nós não podemos abrir mão do entendimento correto que o que Jesus veio a esta terra, se despojando de toda a sua glória, como diz lá em Colossenses, e veio para o mundo que ele mesmo criou com um propósito estabelecido por Deus Pai, que era e é o plano de salvação que foi concluído e consumado na morte de Jesus ali na cruz. Então aqui está falando de algo bem amplo. É lógico, e nós não podemos abrir mão desse entendimento, que o que Jesus veio fazer aqui neste mundo foi para morrer, para remissão, perdão dos nossos pecados, para reatar essa amizade com Deus que estava quebrada, né? Derrubar esse muro de divisão. Esse é o ponto, esse é o carro-chefe, esse é o ponto crucial, principal da vinda de Jesus. Só que isso remete para uma vida eterna, né? E nós não podemos olhar isso somente como algo futuro, mas também como algo presente. A palavra de Deus também nos remete para isso, né? Que Deus nos deu em Cristo Jesus uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, né? 2 Coríntios, né? Capítulo 5, 17, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, né? E que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tem aí uma proposta de uma nova vida, né? É importante observar isso, entender isso. Aqui Jesus está dizendo a respeito de viver uma vida em abundância, em algumas traduções, ou uma vida plena. Essa vida não está referindo somente à vida eterna, à vida vindoura, mas está também se falando na vida aqui na terra, que nós temos como, e Ele nos dá plenas condições através da sua palavra e do Espírito Santo para vivermos assim. Aqui cabe até um parênteses, aqui remete também para a mudança de vida, transformação do nosso coração, da nossa mente, de acordo com a palavra, porque temos e precisamos ter a mente de Cristo. Aqui também faz referência a respeito a obras da carne, como diz lá em Gálatas, né? Capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, e as características do fruto do Espírito. Então isso remete para mudança, isso remete para algo que você vai produzir de acordo com essa nova vida que está em Cristo Jesus. Como também lá em Romanos 12, no comecinho, fala que nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que tão perto de nos cerca, para nós vivermos essa nova proposta de vida que Jesus nos faz. Então é isso que nós precisamos compreender. Só que em uma situação contrária, nós vivemos num tempo que depõe contra isso, que luta contra isso, que milita contra isso. E nós precisamos, como pessoas esclarecidas, como pessoas conscientes, maduras na palavra de Deus, olhar para tudo isso, e não com um ato de desespero e de uma fé equivocada, né, fazer as coisas de uma forma atropelada, mas não, fazer realmente com uma fé consistente naquele, né, que prometeu, no caso Deus, que Ele não é mentiroso, Ele não é homem para que minta, né, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, a gente se alimenta e se anima, não como algo, né, fictício, mas como algo concreto, porque a verdade de Cristo Jesus, ela é real e concreta e totalmente aplicável nas nossas vidas. Aqui, quando Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida plenamente, não está falando somente a respeito da vida vindoura, ou seja, da eternidade depois que nós partirmos, que nós morrermos, que nós morreremos, mas sim já nesta vida aqui. Existe sim uma forma de nós vivermos a paz de Cristo nos nossos dias, nos nossos tempos, na nossa família, em tudo aquilo que nós fazemos. Bom, um outro versículo aqui está lá em Gálatas 2:20, que diz assim, Paulo escrevendo à igreja, as igrejas da Galácia, né, dizendo aqui aos Gálatas, fui, né, ele falando
fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Olha só, aí remete para uma mudança de vida. É por isso que isso precisa, o cristão é derivado de Cristo, né? Cristão. Então você tem que ser um derivado de Cristo, você tem que ter características de Cristo, entende? Seguindo aqui, a vida que agora vivo no corpo, ou seja, ele não está falando aqui de algo espiritual, não está falando de algo vindouro da vida eterna, ele está falando da agora que ele vive nesse corpo aqui. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, fazendo uma referência clara aqui do algo mais importante, da maior demonstração de amor de Deus pelas nossas vidas, que foi enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então ele está dizendo que agora ele vive pela fé em Cristo Jesus. E essa dinâmica de viver pela fé cai realmente e justamente em como nós vamos equalizar todas as áreas da nossa vida de uma forma que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos fazer, os planos, os projetos, a minha vida familiar, a minha vida conjugal, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, enfim, a minha vida financeira, todas as áreas da minha vida, que eu vou equalizar isso tudo para que Jesus seja glorificado através daquilo que eu faço e daquilo que eu sou nele, em sua palavra, né? Então Jesus disse que o seu fardo ele não é pesado, né? Então a gente precisa entender o que é isso. Está dizendo que os seus mandamentos, os seus princípios não são impossíveis de serem vividos, por mais que nós vivemos num tempo que com certeza depõe contra tudo isso. Inclusive eu costumo dizer que nós somos impulsionados a meio que escolher uma ou duas áreas no máximo, porque não é possível você conviver ou conciliar, né, ou equalizar todas as áreas. Então nós somos impulsionados, ou melhor, empurrados a meio que escolher, diante desse monte de coisa que eu tenho que fazer. E ultimamente o que nós mais temos visto é que as pessoas têm escolhido, por exemplo, a área profissional, ou seja, o trabalho, né? Nós vamos seguir com outro ponto, como eu falei no começo desse vídeo, que é um outro ponto que nós vamos abordar, porque a palavra fala sobre isso, porque foi Deus que criou o trabalho. Mas estou dando um exemplo aqui, que tem muitas pessoas que têm, diante de tudo isso que eu tenho para fazer, eu vou ter que escolher uma coisa, porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir sustentar a família, não vou conseguir sustentar também a mim mesmo e as minhas vontades, né? Em alguns casos, isso aí tem afetado tanto o comportamento das pessoas, que as pessoas têm aflorado muito mais essa questão individualista, egoísta, que eu comentei no vídeo anterior, que ela acaba abrindo mão da família e até de querer constituir família. Por isso que nós vivemos nos tempos hoje, nos nossos dias, de muitas pessoas não quererem mais constituir família, não querem casar. E se casar, não querem ter filhos, ou seja, não querem expandir, né, a sua família, né? E isso acaba virando um atropelo muito grande. Eu quero até fazer uma observação aqui, lembrando que filho, ele não vem complementar família, ok? A família ela já é completa a partir do momento que existe um casal, esposo e esposa, né? Filho não é complemento, filho não é para completar ou dar um ressignificado para o casamento, para a família. Cuidado com isso, porque algumas pessoas têm entendido assim, outras têm ensinado isso, mas não é o que a palavra de Deus diz. Filho, na verdade, é do Senhor, Ele nos deu para que nós possamos, com a responsabilidade vinda de Deus, instruir os nossos filhos. Falei isso também no vídeo anterior, né? Mas filho não é para dar um novo momento como um objetivo principal, não. Filho é uma herança, é uma bênção do Senhor e é uma expansão da família, e que acarreta muita responsabilidade para os pais, né? Por isso que infelizmente muitos hoje já não querem mais ter filhos. Isso também é um problema dos nossos dias. Mas eu quero aqui comentar com vocês justamente sobre que é possível sim equalizar todas essas áreas da nossa vida. Tem inclusive um curso muito interessante da UDF, da Universidade da Família, que nós temos na igreja, e são 4 semanas muito importante assim, e rápido, né? 4 aulas só, que fala sobre o título do curso. Ele é sugestivo porque ele fala como chegar ao fim do mês, remete por uma questão financeira, mas ele tem uma matriz ali que fala sobre a vida integral, e eu gosto desse termo,
porque nós precisamos equalizar todas essas áreas da nossa vida de uma forma que nós teremos e podemos ter uma vida integral diante do Senhor, né? Com todas as áreas da nossa vida sendo tratadas, sendo alicerçadas, edificadas na palavra. É isso, e isso é uma verdade, isso é uma realidade. Eu sei que as coisas que acontecem hoje em dia nos empurra dizendo assim, não, isso não é possível, cara. Você vai ter que escolher uma ou duas áreas da sua vida e se dedicar a ela, porque não dá para você equalizar todas. Dá sim, dá para você equalizar a sua vida conjugal com a sua esposa, com o seu esposo, dá para você conciliar, equalizar a sua vida com os seus filhos, né, no seu papel de pai, dá para você equalizar a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual, que é a área mais importante da nossa vida, porque se isso estiver comprometido, vai deteriorar e afetar todas as outras áreas da nossa vida, né? Lembrando que nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. É isso que a palavra de Deus dá. Espírito que Deus colocou em nós, a alma, a parte emocional, e o físico, que remete para nosso corpo, saúde, trabalho, enfim. Toda essa dinâmica, a palavra de Deus nos remete que é possível sim viver de uma forma equilibrada, equalizada, quando nós observamos e nos submetemos aos princípios de Deus. Ele é o Criador, Ele que estabeleceu tudo isso. Cabe a nós nos submeter a isso e viver nessa dimensão, viver dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz.